Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mapa Podcast, um espaço que a gente usa para falar sobre saúde de forma simples e clara, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a população em geral. Eu sou o Christian. Salve, salve família, eu sou o Marcos, eu sou um dos apresentadores aqui do Mapa Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são os nódulos de tireoide. É um assunto que assusta muita gente, mas será que a gente deve sempre se preocupar? Será que sempre indica uma doença grave? É isso que a gente vai discutir hoje. E bom, pessoal, por isso, para trazer mais propriedade para a nossa discussão, a gente trouxe um convidado aqui muito honrado para a gente, muito especial, o nosso professor e doutor Marco Antônio Cruz Rocha, professor da UEA, da disciplina de Clínica Cirúrgica 1 e também de otorrino, laringologia e cirurgia, né, de cabeça e pescoço, mas que também é cirurgião de cabeça e pescoço e também trabalha no FCCom e no Adriano Jorge, correto, professor? Exatamente. Desde já agradecemos imensamente a sua presença aqui, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso episódio. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito o convite, inclusive para falar de um tema que me é muito caro, são os nódulos de tireoide, que realmente é o nosso dia a dia, né? É a avaliação dessas pessoas que vêm com nódulo de tireoide. Muitas pessoas vêm assim, realmente muito excitadas, muito preocupadas, né, com essa situação. E a gente sabe que os nódulos de tireoide eles são muito prevalentes na população em geral, mas nem todos são cânceres. Então, assim, a gente precisa realmente de informação para poder lidar com essa situação, que muitas vezes não significa uma cirurgia, não significa nada assim muito grave para os pacientes. Sim, professor. A gente vai aprofundar mais essas discussões, mas também eu gostaria de apresentar aqui ao meu lado o nosso convidado especial também, o Erlan, também acadêmico de medicina. Valeu. Olá, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tomara que essa conversa seja produtiva. Isso aí. Então bora lá, pessoal. Começar falando um pouco sobre a tireoide. A tireoide ela é uma glândula em formato de borboleta que fica na região inferior do pescoço e ela tem diversas funções, mas a principal função dela é a produção de hormônios, e os principais são T3 e T4, que eles atuam no metabolismo energético, ou seja, como o corpo ele vai utilizar a energia. E entre as funções que ela pode ter, controlar batimentos cardíacos, temperatura corporal, peso, força muscular, e entre outros. Então, para começar a nossa discussão, doutor, o que são nódulos de tireoide? Como é que eles aparecem? Bom, os nódulos de tireoide eles são alterações de células foliculares. Então, assim, a tireoide ela é formada, né, por células foliculares, né, e em algum momento, alguma dessas células elas se multiplicam de forma mais desordenada. Ou seja, existe uma expansão clonal ali no local e aquela expansão clonal cria um tecido diferente do resto da glândula pela velocidade com que eles crescem. Isso não quer dizer que seja câncer. Pode ser um tumor benigno, ele pode se comportar dessa forma. A diferença entre um tumor benigno e um tumor maligno, nesses casos, os dois fazem expansão clonal. É a propriedade, por exemplo, do tumor maligno de poder sair da tireoide e ir para outros espaços, por exemplo, linfonodos, para outros órgãos. É a capacidade de lançar metástase para os outros locais. A maioria dessas expansões clonais que ocorrem dentro da tireoide, elas são benignas mesmo. Né? E assim, existem muitas hipóteses, né, muitos estudos sendo feitos em relação ao que causa realmente o que tipo de gene está envolvido nessa expansão clonal. Né? Então nós temos algumas coisas que são, por exemplo, em relação ao câncer, muito já bem estabelecidas, que é o caso da radiação ionizante. Então a gente observa mesmo essa questão laboral, inclusive, né? As pessoas que trabalham com radiação, como os radiologistas, dentistas, né? As pessoas que se expõem à radiação diariamente, elas realmente, se não protegerem essa área da tireoide, elas vão ter uma quebra, né, gênica na célula e vai ter essa expansão clonal, só que de outra forma, né? Os tumores benignos também têm essa situação de expansão clonal, mas existem outros genes envolvidos, e isso é uma área de estudo muito
aprofundado hoje dentro da tireoide. Então, eu até gostaria de dizer assim, que a pergunta de $1 milhão ou $1 bilhão é como impedir que esses nódulos cresçam, não? Você conseguir alguma coisa, alguma medicação para impedir que esses nódulos apareçam. Professor, o senhor falou dos nódulos da tireoide, a gente queria saber também quão comuns eles são, assim, e qual que é, assim, a questão de a maioria das pessoas, ela pode ter e não saber, pode apresentar alguma coisa, pode não sentir nada? Pode. Bom, as estatísticas assim mais assim fidedignas, né? E dentro do Brasil, eles mostram uma variação entre 10% e 20% da população em geral com alguma alteração nodular da tireoide. Isso é muita gente, né? Só que dentro dessa população de pessoas que têm nódulo de tireoide, só 5% delas têm câncer. Então, assim, se a gente for realmente fazer um screening da população toda, por exemplo, pegar um ultrassom e fazer ultrassom em todo mundo, acredito que, por exemplo, aqui em Manaus, que não existe esse estudo consolidado, a gente vai encontrar isso daí, em torno de 20% da população com alguma alteração nodular da tireoide. E assim, dentro da faixa etária, realmente a gente encontra a faixa etária acima de 45 anos, realmente tem muito mais nódulo de tireoide, isso aí é fato. Inclusive tem estatísticas americanas mostrando isso também, já dados consolidados, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, acima de 60, 70 anos, você tem aí em torno de 70% de pessoas com nódulo de tireoide, com uma porcentagem também alta de lesões malignas também. Isso quer dizer que vai ter algum impacto em sobrevida dos pacientes? Não, não tem impacto nenhum, na verdade, né? É por isso que hoje a gente está desintensificando também o tratamento de câncer de tireoide e de nódulo de tireoide de uma forma muito já consolidada mesmo. E sobre essa condição de nódulo de câncer de tireoide, quais seriam os fatores de risco para aumentar a chance de ter essa? O câncer de tireoide, ele está muito ligado à radiação ionizante. Isso é uma das causas, né, de câncer de tireoide. Isso eu colocaria como um fator, realmente, por exemplo, a gente, depois de Hiroshima e Nagasaki, o principal tipo de câncer que nós tivemos foi realmente o câncer de tireoide. Né? As pessoas, essa exposição laboral que nós temos também, pacientes têm câncer de tireoide, né? Quem se expõe muito à radiação, né? Aceleração de imagem, o pessoal que trabalha com aceleração de imagem tem muito mais possibilidades, se não se proteger, logicamente, né? Ter câncer de tireoide. Mas assim, existe uma grande quantidade de cânceres de tireoide de pessoas que não se expõem à radiação, que são os cânceres esporádicos, que são a maioria dos tipos de câncer, que é uma quebra genética, né? Uma alteração somática mesmo da célula que acontece ali ao longo da vida. Eu acho e é completamente imprevisível? Não imprevisível, ele é assintomático. A gente não consegue. Se você não fizer o ultrassom de tireoide, você nunca vai descobrir. Você só vai descobrir quando ele está avançado, né, que ele começa a dar sintoma. Inclusive, essa era a próxima pergunta, sobre como eles são descobertos. Geralmente é por exame de imagem mesmo? Geralmente é um exame de imagem, porque o que a gente tem visto mesmo é assim, por exemplo, hoje, o ginecologista, ele colocou, né, o ultrassom de tireoide como a prevenção do câncer na mulher. Então, assim, todo mundo que vai no ginecologista sai de lá com um pedido de ultrassom. E assim, não é muito... É muito frequente você encontrar nódulo de tireoide nessas mulheres. Tá? Assim como muita gente está fazendo prevenção no homem, né? Incluindo o ultrassom de tireoide. E aí você acaba descobrindo lesões pequenas, cânceres, cânceres muito precoces, na verdade, com ultrassom. E você precisa decidir tratamento desses cânceres precoces. Então a gente está descobrindo muito câncer precoce por causa da inclusão, por exemplo, do ultrassom em alguns preventivos, né? Preventivo do câncer de próstata, a pessoa está pedindo também, né?
prevenção do câncer ginecológico, o pessoal está pedindo ultrassom e a gente está fazendo, na verdade, a gente está fazendo mais ultrassom e está descobrindo mais lesões de tireoide. Assim, o padrão ouro mesmo é o ultrassom de tireoide, que é um exame barato, né? É um exame não invasivo, né? E que está disponível cada vez com uma acurácia maior. Hoje, por exemplo, a gente consegue diagnosticar lesões até de 2 milímetros no ultrassom, que antes era difícil, né? Com imagens excelentes. Professor, eu queria voltar um pouco com relação aos fatores de risco. O senhor falou uma coisa muito importante, que assim, a maioria dos casos, como o senhor disse, eram esporádicos, né? Não são exatamente a questão da... Tem relação com a radiação, mas são nesses profissionais que eles trabalham com isso, né? Sim. E aí eu acho que isso serve até para, por exemplo, diminuir aquele medo que a pessoa pode ter na hora de fazer um exame de rotina, como por exemplo uma radiografia, né? Um raio-x, ou então uma densitometria óssea, né? Que também envolve radiação. Sim. Então eu acho que é uma questão que é para desmistificar mesmo essa questão da radiação, né? Que não é qualquer dosezinha que vai... não. Você vai fazer, por exemplo, uma densitometria óssea, assim, sei lá, a cada 2 anos. Não é isso que vai te causar câncer de tireoide. Sim. Né? Da mesma forma, se tu teve algum problema, vai fazer um raio-x de tórax. Não é isso que vai te causar o câncer de tireoide. Não é esse nível. É uma radiação do tipo cumulativa. Geralmente quem trabalha com isso. Exatamente. Aquela que você vai lá todo dia e dá uma cacetada ali nos teus genes. Entender um pouquinho, né? Mas, voltando a falar sobre os exames que a gente usa para investigar, o senhor pode falar quais são as indicações da PAF? Bom, as indicações de PAF hoje, elas estão muito ligadas ao ultrassom, né? E, assim, de alguns anos para cá, estão muito ligadas a uma classificação que é o ACR TIRADS, né? Então, assim, quando a gente vê a PAF, você começa a ter indicação com o TIRADS 3, né? Que é uma lesão de baixa suspeição. Só que você só vai fazer a PAF em lesões acima de 2,5 centímetros. A maioria das lesões de TIRADS 3 são benignas mesmo, mas você só vai fazer a punção a partir de 2,5 cm. Tá? Já um TIRADS 4, né, que é uma lesão de média suspeição, né, por essa classificação, que é uma classificação radiológica, né, e que pega muito a parte morfológica ela trabalha muito com a parte morfológica do nódulo, né, o tamanho, né, a presença ou não de microcalcificação, a ecogenicidade do nódulo, né, se ele é irregular ou não. Né? Então, assim, por exemplo, no TIRADS 4, né, que já é um estágio a mais, você já faz, por exemplo, um nódulo, se ele foi colocado TIRADS 4, um nódulo de 1,5, aí tu já faz. E aquela lesão que é a lesão mais suspeita, que é o TIRADS 5, aquela que tem microcalcificação dentro do nódulo, o nódulo é todo feio, hipoecogênico, irregular, né? Ele é mais alto do que largo, né? Então, assim, esse daí, a chance de ser câncer, né, é muito alta. Então, a partir de 1 centímetro, você já faz a punção nesse tipo de câncer. Então, assim, muita gente lê o ultrassom, né, fica assustado, assim, pô, tem o TIRADS 4, então eu estou no estádio 4. Não é bem assim. A gente precisa da punção, né, para poder ter esse diagnóstico. Porque realmente a grande maioria dos nódulos, eles são benignos mesmo. Professor, ele tem algum sintoma relacionado ao nódulo de tireoide que pode indicar que ele tem que ter uma atenção a mais? Olha, como um sinal também? Sintoma, assim, realmente você só vai conseguir ver isso se você for no médico, porque assim, e aí você tem que ter um nódulo bem grande, que o nódulo acima de 2 centímetros, para que a gente consiga palpar de forma clara que, por exemplo, aquele nódulo é um nódulo duro.
é um nódulo de consistência pétrea, né? A gente precisa palpar a consistência para poder dizer assim, não, pô, esse nódulo aqui é muito suspeito de câncer. Porque o nódulo benigno, ele tem uma consistência fibroelástica. Assim, tem algumas questões, por exemplo, do próprio paciente, por exemplo, num pescoço magro, a gente consegue palpar bem legal, né, a tireoide, né? E se ele tiver realmente uma lesão pétrea, assim, mais fixa, entendeu? E aí a gente realmente suspeita. E quando ele já vem, por exemplo, com rouquidão, ele está com um nódulo de tireoide pétreo e ele vem com rouquidão. Isso significa que pode haver, né, um comprometimento nervoso, né, principalmente do nervo laríngeo recorrente. Mas isso, Cristiano, é muito raro de acontecer, entendeu? Geralmente pacientes assintomáticos. Geralmente são pacientes completamente assintomáticos. É aquele paciente que foi fazer um ultrassom por outro motivo e acabou encontrando o nódulo de tireoide. Tem muita gente que vai fazer, por exemplo, um check-up de saúde e faz aqueles eco, né, de carótida, né? E o transdutor fica bem próximo da tireoide, né, por causa da carótida, né? E aí ele acaba encontrando um nódulo. Depois vai fazer um ultrassom exclusivamente pro nódulo da tireoide. Descobre de forma totalmente acidental, né? E, professor, assim, a gente fala dos nódulos, nem todos eles são malignos. Há necessidade de remover os que são benignos, assim, ou tem algum tamanho? Qual que seria um parâmetro? Um Tirades 2, por exemplo, faria? Então, nesses nódulos que, por exemplo, você fez a PAFO, eles são comprovadamente benignos. Tá? Então, hoje a gente está sendo muito mais conservador. Antigamente a gente operava muito mais. Então, a gente está, como eu te falei no início, né, a gente está desintensificando o tratamento de nódulo de tireoide. Então, por exemplo, um nódulo de tireoide hoje, um Tirades 2, um Tirades 3 ou 4, que você fez ali a punção, deu benigno, né? Você só vai realmente operar esse paciente, né, quando você tem sintomas compressivos. Aquele nódulo é benigno, mas ele está crescendo ali, está empurrando a traqueia, então está empurrando o esôfago, tá? O paciente está incomodado, então ele está indo para dentro do tórax, daí você realmente pensa em indicar a cirurgia para essa paciente. Então, nesses casos, é mais quando o paciente refere mesmo uma espécie de sofrimento ali, né? Exatamente. Você fez a punção, é benigno, tá? O paciente está completamente assintomático ainda, não tem realmente indicação de você operar esse paciente, a não ser que ele comece a sentir que tá dando, tô engolindo aqui, tá ruim para engolir, não tá legal, entendeu? Tô tendo falta de ar, né? Todo o tempo. Então, assim, quando eu deito, assim, quando tá ruim para respirar, aí você realmente indica. Não é uma cirurgia de urgência, né? É uma cirurgia que pode ser programada, é uma cirurgia letiva, e você pode pensar. Inclusive, assim, a radioablação, ela surgiu justamente para esses casos, entendeu? Para você ser menos invasivo ainda, né? Você faz uma ablação desse nódulo que é comprovadamente benigno, com a radiofrequência, que é um procedimento que você faz com ultrassom, com sedação, e que você realmente faz a ablação do nódulo, né, todo, ou parcial, ou todo, e ele acaba diminuindo bastante, e tirando esses sintomas compressivos. Só que para você fazer isso, você tem que comprovar realmente que é benigno, você tem que ter pelo menos 2 funções negativas, para você fazer esse procedimento menos invasivo, que é a ablação com radiofrequência. Sobre esse procedimento, além da ablação, teria outro, tipo além da ablação e ressecção? E como é que seria o segmento desses tratamentos cirúrgicos? O segmento fala da ablação? Da ablação ou desse cirúrgico mesmo para retirada parcial do nódulo ou total? Sim. Bom, a cirurgia mínima da tireoide que a gente faz é a lobectomia com estimectomia. Isso é o que a gente programa, né? Sim. E assim, depois, no pós-operatório, a gente tem que ver, por exemplo, a parte hormonal do paciente. Mesmo você fazendo parcial, às vezes tem alguns pacientes que a glândula remanescente, ela não consegue repor o hormônio, né? Ela não consegue realmente dar a quantidade de hormônio que a pessoa precisa.
Então você precisa, depois do pós-operatório, você precisa ver a parte hormonal, T4 livre, TSH, você precisa avaliar, para ver se esse paciente ele vai precisar de algum tipo de reposição hormonal. Normalmente não precisa, uma cirurgia parcial, tá? A outra coisa é o PTH, você precisa dosar o PTH também para saber se o paciente vai precisar suplementar o cálcio, porque às vezes nessas ressecções muito alargadas, né, você compromete a vascularização da paratireoide e você pode ter um hipoparatireoidismo definitivo. E você tem que suplementar o cálcio e a vitamina D também, às vezes junto com o hormônio, né? Se você fizer total, isso é obrigatório. E, professor, procedimento total. Com relação a aquele tipo de pessoa que descobriu incidentalmente, assim, de repente encontrou um nódulo da tireoide, eu queria saber, assim, ele tem que ficar de olho nesse... Assim, já foi classificado, por exemplo, de baixa malignidade, né, que a gente viu, por exemplo, TIRADS 1, TIRADS 2, TIRADS 3 ele é médio, né? Mas, assim, o TIRADS 1 e o TIRADS 2, ele tem que ficar acompanhando esse nódulo? É recomendável sim ele acompanhar, porque esse nódulo ele normalmente ele não fica parado. Então ele tem um crescimento, mesmo lento ele tem um crescimento. Em algum momento ele pode dar os sintomas compressivos, entendeu? Então assim a gente precisa realmente avaliar. Tem uma discussão também dentro disso que você perguntou, que até onde vai a confiabilidade da punção, né? Da PAF. Da punção, do PAF, né? Então, assim, quanto maior o nódulo que você puncionar, pior é a confiabilidade da punção. Porque a amostra que você vai ter não vai ser uma amostra representativa realmente do total do nódulo. Né? Então, quanto menor o nódulo, mais representativa é a punção, mais você pode confiar na punção. Então, é por isso que você precisa realmente acompanhar esses casos. Se foram nódulos grandes, você precisa acompanhar, mesmo com punção negativa. Porque, assim, talvez você não possa confiar totalmente na punção no nódulo grande. Então, você tem que ficar, pelo menos anualmente, você tem que fazer uma ultrassom e ver como é que está a cinética de crescimento desse nódulo. Existe alguma forma de prevenir a formação desses nódulos? Não tem. Não existe. Não existe uma forma de prevenção ainda. Isso aí seria muito interessante. A gente está esperando ansiosamente por isso, daí uma forma de Tem relação, professor, com família? Por exemplo, um pai com câncer de tireoide, herda, também... Existe sim, mas assim, é bastante raro. Né? Entendi. A maioria dos cânceres de tireoide, eles são carcinomas papilíferos, carcinomas bem diferenciados. Existe 5% de cânceres que são mais raros, como o carcinoma medular de tireoide, né? O carcinoma um pouco diferenciado e o carcinoma anaplásico. Tem um tipo de carcinoma medular que ele é familiar, né? Que é o carcinoma medular familiar, que ele é uma mutação de um cromossomo, cromossomo 10, né? Do gene RET. Tá? E as pessoas que têm essa mutação, muitas vezes a gente precisa fazer um aconselhamento genético dessa família, né? E aí você precisa fazer toda uma genotipagem dos parentes de primeiro grau para saber se eles vão ter indicação de operar ou não. Inclusive, aproveitando que a gente já puxou o gancho assim, de câncer da tireoide, qual que seria assim, um prognóstico para as pessoas? Existe algum que é mais agressivo? E qual que é a taxa assim, de sobrevida, né? Que a gente fala quantos anos essa pessoa geralmente ela consegue ficar viva? O câncer de tireoide ele tem os dois extremos. O extremo que é o tumor talvez o menos agressivo, que a gente consegue curar quase 100% das pessoas, e também tem o mais agressivo, que é o carcinoma anaplásico. Então ele tem esses dois aspectos.
Felizmente, o carcinoma anaplásico ele é 1 a 2%. Então, é um tumor raro, muito raro mesmo. Por exemplo, esse ano eu diagnostiquei 2, o que já é um absurdo, né? Dentro da prática clínica, você no mesmo ano diagnosticar 2 carcinomas anaplásicos, um até recentemente, né? Então ele tem uma evolução realmente muito, muito ruim, né? A média de vida dele é em torno de 6 meses do carcinoma anaplásico, e a gente realmente, quando a gente faz o diagnóstico dele, a gente muitas vezes só consegue fazer uma via aérea, não consegue mais fazer nada. E ele não é radiosensível, a gente não consegue mais operar, e também não é quimiosensível. Então hoje a gente não tem nenhuma droga efetiva, né, para carcinoma anaplásico. Em contraste, a maioria, 95% dos cânceres de tireoide são tumores bem diferenciados, em que quando a gente não cura mesmo, a gente consegue um controle a longo prazo e a pessoa não morre disso, não morre de câncer de tireoide, né? Então a gente tem esses dois aspectos. Então assim, o prognóstico do câncer de tireoide de uma forma geral é excelente, muito bom. Eu queria saber até sobre como que é a sua prática médica aqui em Manaus, na capital. O senhor recebe pacientes do interior? Como que é geralmente o... Então eu tenho uma atuação muito forte no Sistema Único de Saúde, né? Então eu atendo na Fundação Cepom, atendo aqui no Hospital Adriano Jorge, são 2 serviços fortes de cabeça e pescoço no SUS. Então assim, a gente já fez um estudo desse, né? E assim, a gente está com mais ou menos 60% das pessoas vindo do interior, das pessoas que a gente atende no Sistema Único de Saúde. No interior. Então é uma quantidade muito grande, né? Uma demanda grande, né? Uma demanda grande de pessoas que vêm do interior com problemas de tireoide. A gente está fazendo um estudo agora, inclusive lá na Fundação Cepom, exatamente sobre isso, sobre o custo que a pessoa tem de vir para o interior para tratar aqui. Qual é o burden, por exemplo, de tratar um tumor de tireoide aqui em Manaus? Quanto que ela gasta? Para se manter aqui na cidade. Exato. Então, assim, o Sistema Único de Saúde, ele não fornece tudo, né? Então, assim, muitas vezes para você adiantar um estudo patológico, a pessoa tem que pagar, né? Se ela quiser ir mais rápido, né? Sim. Então, assim, tem o custo da pessoa que parou de trabalhar, né? Para isso, né? Ela tem o custo da passagem de vir do interior para lá, que muitas vezes é um absurdo, né? A passagem de avião. Então, assim, tem um custo muito grande, né? Que é diferente dos outros estados, né? O custo para você tratar uma tireoide aqui, para você tratar uma tireoide em São Paulo, é completamente diferente. Completamente diferente. Então, os pacientes realmente eles têm um custo altíssimo para tratar. Para vir do interior para tratar a patologia de tireoide. Isso é um estudo que a gente fez, um estudo de PAIC, que foi feito ano passado e que a gente está continuando agora. E assim, a gente está tendo uns resultados bem interessantes sobre isso. Interessante. Então, vamos para algumas perguntas finais aqui da nossa discussão. Quem já tem nódulo, precisa mudar algo na rotina de vida? Nada. Nada. Não precisa nada. O que ele precisa realmente é de um bom ultrassom, um ultrassom de qualidade, tá? Para que a gente possa diagnosticar ultrassonograficamente, classificar ultrassonograficamente, para poder indicar ou não, de forma precisa, por exemplo, uma punção. Entendi. Que a punção é o nosso divisor de águas, né? Para saber se ele é benigno ou se é maligno. E saber se a gente vai acompanhar ou se a gente vai fazer algum tipo de conduta cirúrgica dele, né? Parando para também perguntar sobre essa questão das condutas, a PAF, assim, geralmente pode despertar um certo medo, porque vai enfiar uma agulha, né, no pescoço. A PAF, até mesmo falando de cirurgia, que seria a tireoidectomia parcial, né? Certo. Elas têm alguma complicação, assim, muito frequente, assim? Bom, as complicações de cirurgia de tireoide, elas estão ligadas principalmente a 2 estruturas, que são os nervos
laringeu, tanto Uhum. principalmente o laringeu inferior, que é o laringeu recorrente, e as paratireoides. Principalmente essas duas estruturas. Então a gente tem um cuidado muito grande com essas duas estruturas. Porque o laringeu inferior ele é responsável, né, pela movimentação, né, de toda a musculatura intrínseca da laringe. Então, assim, quando você faz uma manipulação um pouco mais pesada nesse nervo, a resposta para o paciente clinicamente é a rouquidão. O paciente fica com paralisia de prega vocal, né? Normalmente essa paralisia de prega vocal ela é temporária. Ah, que bom. Ela dura 6 a 8 semanas, depois o paciente volta assim, ele tá rouco aqui, daí ele começa a falar normal. É um negócio meio estranho mesmo, né? Volta dentro de 6 a 8 semanas de uma forma abrupta, inclusive a voz, ao normal. E a outra coisa é realmente a paratireoide, que é um órgão muito sensível, ela tem uma microvascularização, você tem que ter muito cuidado com a paratireoide, porque ela é muito importante por causa do metabolismo do cálcio, né? Ela controla grande parte do metabolismo, da volemia do cálcio, né? Ela pega o cálcio que está no osso e coloca para dentro da circulação, então ela faz esse equilíbrio dentro da circulação do cálcio. Quando essa glândula ela não produz o hormônio, né, o PTH, daí você fica com aqueles sintomas, né, de cãibra, formigamento, né, que são os sintomas de hipocalcemia e que você tem que suplementar ou de forma temporária ou de forma definitiva. De forma temporária, normalmente a paratireoide ela volta a funcionar dentro de 45 dias e até 8 meses, às vezes a gente já viu que ela pode voltar, né, a produzir o PTH normal. Então essas são as possíveis complicações. Elas não são tão frequentes, né? Não. Isso não são frequentes, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Tomar cuidado, tá? É assim, a gente sempre fala, essa cirurgia não é uma cirurgia, é uma cirurgia para cirurgiões de alto, né? Que eu falo, são cirurgiões que precisam, tem uma estatística interessante em relação, cirurgiões que operam muito, entendeu? Que tem uma experiência. Quanto menos você opera, mais complicação você tem, né? Então, assim, você, por exemplo, o cirurgião para ter uma mão, né? Ele precisa operar pelo menos 100 tireoides por ano, entendeu? Para que o índice de complicações fique muito baixo, entendeu? Então, assim, depende também de quem vai operar essas complicações. Depende também. Lógico, depende do paciente, depende de muita coisa, mas depende da parte técnica também. Então, assim, por exemplo, o cirurgião que não tem a especialidade, ele pode fazer uma cirurgia perfeita, entendeu? Não dá nenhum problema, mas provavelmente se ele tem poucos casos, ele vai ter mais complicação. Mais chance, né? Mais chance com pessoas mais experientes. Inclusive, a punção por agulha fina, no geral, ela não tem, né, nenhum tipo de complicação séria nesse sentido, né? Não. Mas quem geralmente que faz ela? Então, a situação ideal para a punção hoje, né, que é da minha prática clínica, é o ultrassonografista. Ele vai lá, ele faz a punção, ele guia, né, a agulha até o nódulo, trabalhando junto com um patologista. Esse é o ideal, é o mundo ideal para esse exame. Porque assim, às vezes você tem um nódulo pequeno, né, e aí você colheu o material aqui, né, o ultrassonografista colheu o material, fez a lâmina, preparou a lâmina, o patologista está aqui do lado. Ele estando aqui do lado, ele já olha, não veio o material. Então, o paciente está lá, então colhe de novo. Então, a gente não tem aquela situação do resultado inconclusivo. O paciente ele vai sair lá com um resultado conclusivo mesmo, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes no Sistema Único de Saúde, que é chato, é assim, você pede para o paciente fazer a punção, daí vem resultado inconclusivo, isso depois de 2 meses dele esperando na fila e tudo. E aí a gente tem que repetir, daí ele vem mais 2 meses, daqui a 2 meses depois. Aí isso acaba atrasando o tratamento. Atrasa tudo, né? E aí são esses 4 meses, 5 meses que o paciente fica
na fila, né? Uhum. Achando que tem alguma coisa, né? Super preocupado, né? Não dorme, né? Achando que tem câncer, achando que tem alguma coisa. Então é bastante estressante para o paciente essa situação de você fazer a punção aqui, esperar, mandar para o patologista faz a lâmina, entendeu? Em outro ambiente, né? Em outro ambiente. Então o ambiente ideal é esse, é que você tenha o ultrassonografista que faz a punção com o patologista do lado olhando. Inclusive em termos de tempo, né? Porque o resultado sai na hora. Entendi. Bom, então, agora nós vamos para as perguntas que as pessoas no Instagram mandaram para a nossa enquete. E a gente vai fazer essas perguntas agora. São 2 perguntas, na verdade são 3 perguntas que a gente tem aqui. Eu vou separar elas aqui. A gente vai respondê-las aqui e comentar sobre. A primeira pergunta é do Gabriel Albino. Eu tenho aqui, ó. Sim, Posso ler? deixa eu ver. Pode ler. Ele perguntou se existe um risco de um nódulo que foi classificado como benigno transformar em maligno ao longo do tempo. Sim, não a transformação em si, mas assim, é aquilo que a gente fala, né? A gente questiona, né? Uhum. A punção em termos de sensibilidade e especificidade de acordo com o tamanho do nódulo. Se for um nódulo pequeno, é difícil, por exemplo, um nódulo de 1 centímetro que você punciona e que você tem uma sensibilidade e especificidade da punção acima de 90%, 95%, né, dele se transformar num câncer depois, né? Mas, por exemplo, se for um nódulo, se você puncionou um nódulo de 3 centímetros, né, aí a coisa já muda de figura. Você pode ter uma punção com uma sensibilidade e especificidade baixa, entre 50% e 60%. Daí, mais tarde, o nódulo ele pode se comportar, por exemplo, como uma lesão bem maligna. E, na verdade, ele era maligno, só que a gente não conseguiu diagnosticar na punção. Porque a amostra que foi colhida foi uma amostra pequena, que não representou todo o nódulo. E poderia ter um câncerzinho lá escondido, né, crescendo e que depois se manifesta. Então o método com maior acurácia seria remover o nódulo inteiro, né? E não fazer só a punção. Não, hoje não. É o que eu te falei, a gente tem uma desintensificação, né? É importante a gente dar o diagnóstico preciso, entendeu? E assim, não deixar o paciente, por exemplo, poxa, veio um nódulo benigno, é um nódulo um pouco grande, né? Pô, não deixa ele solto também, né? Uma vez por ano, vamos fazer um ultrassom, vamos observar esse nódulo, né? Ele não pode, assim, ficar solto no mundo, né? E o ultrassom é uma coisa tão fácil de fazer, né? Coisa rápida, né? Indolor, né? Barato também. Então, assim, é importante isso. É importante depois que você diagnosticar um nódulo, é o acompanhamento depois. Isso aqui é importante. Entendi. Aí agora a gente tem 2 perguntas da Bruna Janaína. Estamos tratando mais nódulos do que precisaríamos? Do que realmente precisaríamos? Ela está perguntando se hoje esse tratamento ele é mais do que deveria. Eu acho que é aquilo essa que você pergunta falou, é pertinente mesmo, né? Eu posso te dizer que nos últimos 10 anos a gente tratou muito nódulo que não deveria mesmo, entendeu? E hoje a gente conhecendo melhor a parte molecular da doença, né? A gente sabe que o comportamento, né, clínico da doença, a gente sabe hoje, os protocolos eles são muito mais conservadores hoje. Então a gente está nessa tendência realmente de desintensificação de tratamento cirúrgico, indo para alternativas muito mais conservadoras mesmo. Ah, sim. E existem riscos de excesso de exames e cirurgias desnecessárias? Existe, né? Existe sim. Aqui é por isso que você precisa de um diagnóstico preciso, né? Com a punção, né? Com um ultrassom bem feito, para que você não incorra nesse erro de indicar uma cirurgia desnecessariamente.
Isso eu queria saber também. Isso é uma tendência já global de desintensificar o... É uma tendência global. Global, né? É uma tendência global. Isso surgiu muito também com um trabalho que foi publicado em 2013 ou 2014, e que foi apresentado ao longo de 2015. Esse é um trabalho de 2 japoneses com uma quantidade grande de pacientes, com mais de 1.400 pacientes. Foi feito no Japão, esses 2 estudos com uma quantidade de pessoas muito grande, né, em que eles pegaram essas 1.400 pessoas com câncer de tireoide precoce, né, tumores pequenos, né, e ficaram seguindo durante 15 anos essas pessoas. Não operaram, eles simplesmente não operaram. E eles viram que por exemplo, dessas 1.400 pessoas, só 8% delas necessitaram de cirurgia. O tumor progrediu de maneira que precisou de cirurgia. E olha que era um câncer diagnosticado já. Então, assim, surgiu um conceito hoje que a gente usa, né? E que realmente desintensificou também a cirurgia de tireoide para câncer, está ainda em processo de desintensificação, que é a vigilância ativa. Então, assim, por exemplo, hoje, a gente aplica aqui, como a gente não tem teste molecular com muita frequência ainda, a gente, por exemplo, opta por vigilância ativa, por exemplo, em pacientes, por exemplo, que tem muita comorbidade, por exemplo, ele é diabético, hipertenso, né? Tem um risco cardiológico alto, né, para cirurgia, né? Mas ele tem um nódulo maligno lá de 1 centímetro na tireoide, comprovadamente pelo PAF. Tá? Esse paciente é um candidato a fazer uma vigilância ativa, visto que existe grande chance desse tumor nem crescer, né? Nem necessitar de cirurgia, né? Então, a gente está... e esse estudo que foi feito no Japão, ele já foi reproduzido em vários centros aqui no Ocidente, e realmente essa tendência está se reforçando cada vez mais. Interessante. A gente trouxe aí algumas imagens também, né? Seria legal a gente só de mostrar mesmo, por exemplo, de uma tireoide na ultrassom, a traqueia. Não vai dar para mostrar, mas tem uma legendinha aqui, eu acho que vai dar para ver no vídeo, né? Um pouquinho. Vai ter aí, né, a tireoide. A gente vê uma tireoide normal aqui, um ultrassom normal de tireoide. Certo. E aí o que teria quando tem problema é esse tipo de imagem que tem. A gente vê mais ou menos aquela mesma imagem, mas indo com o ultrassom um pouquinho para o lado, a gente detecta ali, né, uma massa ali. Certo. Que ela não está uniforme com a imagem da tireoide, né? A gente vê que ela está causando ali alguma alteração na imagem. Então, aqui só para ilustrar mesmo, né? Certo. E vamos ver. Também, voltando aqui, no TIRADS, porque do TIRADS a gente seguiria, né, para, por exemplo, de 3 pontos, acima de 2,5 a gente seguiria para PAF, né? Certo. Aí da PAF tem outra classificação também, só para ilustrar, né, de forma... não para ilustrar, mas só para falar um pouquinho, né, que é a classificação de Bethesda, né, que é com relação a... Certo. Para classificar a malignidade, de repente, né, ou é benigna ou maligna, malignidade, grau de malignidade, né, daquele nódulo que a gente vai detectar ali. E dar o segmento também. Isso, para dar o segmento também. E a gente vai falar aqui também já de bota lá. De um relato de caso que a gente trouxe, recente de 2024, que fala sobre hemorragia espontânea em nódulos, em um nódulo da tireoide. Ele é um estudo aqui que foi, né, por essa pessoa que eu não sei determinar se é um homem ou se é uma mulher. Provavelmente é um homem. Esse nome, Shimoki Al-Zalamar, né, que é do Departamento de Medicina em uma universidade lá na Arábia Saudita. Certo? E o que esse caso traz pra gente? Fazendo um breve resumo. Traz um caso muito raro aí, né, de um nódulo na tireoide que esporadicamente, espontaneamente,
ele começou a sangrar, ele começou a apresentar a hemorragia. E isso é, na literatura, né, o que é falado que é muito infrequente e é um desafio, né, para fazer o manejo dessas pessoas. O que essa pessoa, esse paciente em especial, ele estava apresentando? Ele estava apresentando aí uma dor no, como a gente pode ver, né, um inchaço também no lado esquerdo do pescoço, estava apresentando dor, estava apresentando desconforto, estava apresentando também disfagia, que a gente chama, que é justamente uma dificuldade, né, para a gente deglutir, para a gente ingerir o alimento. Estava apresentando também disfonia, que é quando apresenta justamente, né, uma mudança na alteração da voz, né? Então estava apresentando também uma rouquidão. E o que a gente leva daí? Que já estava um nódulo, né, que ele já estava, devido a essa hemorragia, já estava causando o efeito de massa, já estava comprimindo outras estruturas que tem no pescoço, que é um espaço tão pequeno, né? Sim, que sim. Tem vasos, tem artéria, tem a veia, tem a artéria carótida, tem a veia jugular, e estava causando realmente esses sintomas, né? E de compressão e esse incômodo no paciente. Mas é uma ocorrência rara, né, que a gente tem. E o curioso é que ele nega, né, qualquer outra... na família, ele nega uma história de câncer de tireoide, enfim, de qualquer problema na tireoide nesse sentido, na família. Ele nega também uma história recente de infecção do trato respiratório. E foi feito segmento nesse paciente, foi feita uma investigação laboratorial em que não foi também detectado nenhuma disfunção, nesse sentido, pela análise laboratorial, não foi detectado nada normal. E foi feito, de urgência, uma tomografia. Eu não separei as imagens, mas no geral o que tem? Foi um cisto, né, que estava medindo 6 por 6,6 por 10,3 centímetros. Eu não sei mais ou menos uma ideia. Isso é grande, mais ou menos? Isso é bem grande. Isso é bem grande, né, professor? Isso é bem grande, né, professor? Isso é bem grande. Bem grande. Tão grande que, como eu já disse, né, estava fazendo esse efeito de massa e estava empurrando a traqueia. E aí o paciente, então, ele foi para observação, foi mantido na observação e foi feita uma PAF, uma aspiração guiada, né, pelo ultrassom para intervenção radiológica e, na verdade, foi feita uma aspiração aí do líquido, que foi aspirado 110 ml de sangue, né, com uma melhora clínica do paciente. Assim que fez a aspiração daquele conteúdo lá, ele já melhorou espontaneamente. Sim. Dos sintomas da questão da deglutição, de engolir, e da disfonia também, ele já apresentou melhora só de fazer essa punção ali nessa parte que está inchada, né? E aí foi feito também, né, a PAF. E aí o que ela detectou? O que a gente estava falando antes. O Bethesda 2. Se puder voltar lá, só para a gente ver um pouquinho, né? Discorrer um pouquinho. O Bethesda 2, aí ele diz Clinical and Sonography Follow-up. Significa o quê? A gente faz um segmento, né, doutor? Se fosse um caso assim, típico, assim, um Bethesda 2, que a gente faria... É aquele caso que você, por exemplo, é um nódulo benigno. O Bethesda 2 é um diagnóstico benigno, tanto pega na punção, né? Sim. Ou seja, você colheu lá, ou faz a punção aspirativa com a agulha fina, daí na amostra que vai na lâmina são células normais, são folículos normais, né? Uhum. Em forma de papila lá, normal, não é um nódulo benigno. Benigno, né? Só que ele cresceu tanto e às vezes o nódulo benigno ele cresce rápido também. Uhum. Ele cresce, por exemplo, mais rápido do que a vascularização acompanha. Pode acompanhar. Daí o que acontece? Uma necrose central. Essa necrose central pode sangrar dentro. Sim. Só que não tem para onde ir, né? O que acontece? Daí expande e o pescoço também é um local onde não tem muita coisa para esticar aqui.
O que ainda tem para esticar? É o espaço onde está a traqueia, só que empurrou a traqueia, a pessoa não respira direito, né? Então acaba sendo, assim, realmente muito, muito raro esse caso que eu trouxe, entendeu? Eu nunca vi isso na minha prática clínica, é um caso realmente raríssimo, né? E que é um procedimento de urgência urgentíssima, né? Porque quando a gente vai dar as devidas proporções, né? Por exemplo, sem comer a gente aguenta aí 2 semanas, né? 2, 3 semanas sem comer. Né? Sem beber água aí uns 2 ou 3 dias, mas sem respirar a gente não aguenta 3 minutos, né? Então assim, é uma mega de uma urgência isso daí, né? Sim. Por causa de um nódulo benigno de tireoide, o que não é realmente usual, né? O nódulo benigno de tireoide, quando ele fica grande, ele pode até dar sintomas compressivos, mas é uma coisa assim bem lenta, né? Não é uma coisa aguda como isso aí que aconteceu desse caso. E realmente esse caso que tu trouxe é um caso muito interessante mesmo. A gente até aprende, né, quando vê isso daí. Pois é bom saber que é raro. E é bom saber também porque esse paciente ele melhorou, ele não teve nenhuma outra complicação, sem recorrência dos sintomas, ele teve uma recuperação tranquila. E é bom saber, tipo, de revisão de literatura, que assim, além de ser raro, também são poucos os casos em que causa um óbito. Mas tem anunciado, tem descrito na literatura mortes, óbitos, devido a esse efeito massivo, né, da coleção, né, sobre a compressão, né, da traqueia. Sobre a traqueia. Tem casos descritos sobre morte relacionada a esse tipo de evento, né? E também, com relação à etiologia disso, é como o senhor disse, né? Tem essa relação com os vasos, né? Mas eles também apontam outras hipóteses que, assim, né? Que eles vão citando, como por exemplo, esforço intenso, né? Aumento da pressão venosa e também com relação ao que o senhor falou, que vai crescendo, mas os vasos não vão crescendo, vai causando a morte, né, daquele tecido. E também as malformações vasculares, né? Que pode tudo causar essa questão. E aí, ele termina, né, esse texto, esse artigo, falando sobre o prosseguimento, né? Ele introduziu assim, é um desafio, porque nem sempre a literatura é clara. Tem autores que são a favor de um procedimento mais conservador e tem outros autores que são a favor já de uma tireoidectomia, que foi o caso dele. Assim que ele fez a punção, melhorou, uma semana depois ele já foi fazer a tireoidectomia, uma cirurgia eletiva, né? Bem tranquila, enfim, mas é tipo uma maneira de prevenir alguma recorrência, né? Mas ele fala, né, dessa questão que ainda tem, né? Esse debate que ainda tem, será que é só vamos só fazer uma aspiração mesmo daquele líquido ou vamos fazer uma tireoidectomia logo, né? Tem essas duas medidas que ele deixa uma contrapondo à outra. E no final, como conclusão, ele reafirma, né, que há necessidade de ter um diagnóstico e de um manejo o mais rápido possível para que evite, né, severas complicações, sequelas e até mesmo, né, o pior que é o óbito, né? Sim. Já se caminhando para o final, você gostaria de deixar alguma mensagem para alguém que descobriu recentemente o nódulo de tireoide? Sim. A mensagem que eu gostaria de dizer é que não se apavore. Porque, assim, nódulo de tireoide às vezes não significa nada, né? Às vezes significa só um nódulo benigno na tireoide, né? E dentro desse contexto, eu acho que vale a pena você realmente fazer um ultrassom bem feito. Isso aí é importante, tá? Isso aí é um ultrassom com uma descrição boa do nódulo. O ultrassom bem feito, ele realmente dá mais tranquilidade pra gente, para indicar o que precisa ser feito, né? Se vai precisar acompanhar ou se vai precisar realmente aprofundar na investigação de uma punção, por exemplo, né? Então, assim, não se apavore. Se você encontrou um nódulo, faça um ultrassom bem feito, procure um colega que realmente
seja um especialista aí que goste, né, de ultrassom de tireoide lá e faça bem feito, para que você tenha uma imagem interessante desse nódulo. Deixar também que, por exemplo, a grande maioria desses nódulos, eles são benignos. O câncer de tireoide a gente está operando mais, porque realmente a gente está tendo mais diagnóstico, mas a grande maioria dos cânceres de tireoide também não dão nada e não vão causar nada, não vai matar você, esse câncer de tireoide, a grande maioria. Né? Eles não têm, embora eles sejam chamados de câncer, eles não têm tanta questão de metástase, né? Exatamente. Então, assim, quem tem nódulo de tireoide, o que precisa é de um bom ultrassom, né, de um bom diagnóstico para ficar tranquilo. E a gente realmente consegue acompanhar a maior parte desses nódulos sem cirurgia. Bom, Erlan, quer finalizar com alguma coisa? Umas últimas palavras? É só agradecer pelo convite, pela conversa. É bem interessante revisar esses assuntos que a gente já teve ao longo da nossa caminhada acadêmica. É isso. É isso. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer também a presença do Dr. Marco Antônio mais uma vez. Eu queria também agradecer, né, o convite para falar sobre tireoide, que é um assunto que eu gosto muito. Tá? Parabenizar também pela conversa aqui, que é uma conversa muito bacana. Obrigado. O caso que vocês trouxeram também é interessantíssimo, porque eu aprendi muito já hoje aqui. Esse caso que eu nunca vi um caso desse. Chegar esse caso aí de 1 em 1 milhão. Exatamente. Mas agradecer vocês aí pelo convite, tá? E parabenizar pelo projeto de vocês aqui. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mostra aí o nosso Instagram. Bom, fazendo merchan, eu gostaria de convidá-los a seguir o nosso Instagram, @MarcoPodcast, 2Ps, tá? E também o Instagram do Dr. Marco Antônio Rocha. Assim como está escrito mesmo, Dr. Marco Antônio Rocha, não tem muita coisa. Também convido vocês que estão vendo esse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deem like e comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem alguma dúvida que de repente possa ter. E no mais, eu gostaria de agradecer, né, pela presença de vocês. Eu acho que é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Um abraço.